Eu matei o meu marido com as minhas próprias mãos, mas só depois de ele ter destruído a nossa família com um clique idiota. A traição dele não foi só um erro de teclado, foi o veneno que corroeu as raízes do que eu pensava ser eterno, deixando-me nua perante os olhos dos meus filhos. E se eu te disser que, no fundo, eu sempre soube que o monstro que eu criei era o mesmo que me devorava viva, pedaço por pedaço, até eu decidir morder de volta. O sol de Lisboa filtrava-se pelas persianas entreabertas da nossa casa em Alfama, pintando listras douradas no chão de azulejos antigos, como se o dia prometesse algo puro, intocado. Eu estava na cozinha, o aroma do café fresco misturando-se ao cheiro salgado do Tejo que subia pela janela aberta. Tinha 42 anos naquele verão de 2025, e pela primeira vez em anos, sentia o peito leve. Os meus filhos, o Miguel, de 18, e a Sofia, de 15, estavam finalmente a crescer, a voar para longe das minhas asas protetoras. O João, o meu marido há 2 décadas, planeara tudo, uma viagem em família para o Algarve, o último suspiro de unidade antes de o Miguel partir para a universidade em Coimbra. Vamos selar memórias, amor, dissera ele na noite anterior, os olhos castanhos brilhando com aquela intensidade que me conquistara na juventude, quando nos conhecemos num fado melancólico no Bairro Alto. Eu acreditava nele. Como uma tola. Como uma mulher que limpara as lágrimas dele depois da falência do pai, que suportara as noites em claro enquanto ele reconstruía a carreira como engenheiro de software numa startup de tecnologia em Oeiras. Eu, a simples professora de literatura no liceu, que trocara sonhos de romances por fraldas e contas para pagar. A nossa vida era um equilíbrio precário, construído sobre silêncios cúmplices e toques apressados nas sombras do quarto. Mas naquela manhã, enquanto mexia o açúcar no café, o telemóvel dele vibrou na bancada. Um bip inocente, daqueles que ignoramos 1000 vezes. Mas algo me fez virar, talvez um instinto de mãe, afiado como uma navalha, ou o cansaço de fingir que tudo estava bem. O ecrã iluminou-se com uma notificação, mensagem enviada para família completa, convite para o jantar de noivado da Sofia. O meu coração parou. A Sofia. Noivado. Ela mal saíra da adolescência, e o João nunca mencionara nada. Abri o ficheiro anexo por reflexo, as mãos a tremer como folhas de sobreiro ao vento. Era um vídeo. Um vídeo que não devia estar ali. O que se desenrolou perante os meus olhos foi um pesadelo em alta definição. O João, nu, entrelaçado com a Inês, a minha melhor amiga desde os tempos da universidade, a madrinha da nossa Sofia. Os gemidos ecoavam no áudio, cruéis e reais, gravados na cama que partilhávamos, com o lençol azul que eu bordara nas noites de insónias. Para a nossa memória eterna, sussurrara ele no vídeo, virando a câmara para o rosto extasiado dela. E depois, o erro fatal, o ficheiro fora enviado acidentalmente para o grupo familiar no WhatsApp. Todos o viram, eu, os filhos, os avós, até a tia Margarida em Faro. Num instante, o nosso mundo desabou como um castelo de cartas ao vento do Atlântico. Sentei-me no chão frio, o café derramando-se em poças que se espalhavam como sangue. O Miguel irrompeu na cozinha primeiro, o rosto pálido como o mármore de uma estátua renascentista. Mãe. O que é isto? A voz dele quebrou, um misto de raiva e náusea. A Sofia veio a seguir, os olhos inchados de lágrimas, agarrando o telemóvel como se pudesse apagar o que vira. Ele. Com a Inês. A nossa Inês. As palavras dela eram facas, cortando o ar denso. Eu não respondi. Não podia. O meu cérebro girava em espiral, revivendo fragmentos, as saídas tardias do João para reuniões, os perfumes estranhos nas camisas, as chamadas sussurradas no carro. Eu sabia. No fundo, sempre soubera. Mas o amor, ou o que restava dele, era uma prisão que eu própria trancara. O João chegou meia hora depois, o carro a guinchar na rua empedrada. Entrou a assobiar, alheio ao inferno que acendera. Bom dia, família. Prontos para o grande dia. Parou ao ver-nos, eu encolhida no chão, os filhos de braços cruzados como sentinelas. O telemóvel dele tocou, chamadas perdidas, mensagens a piscar. O pânico varreu o rosto dele como uma onda. O quê? Não. Eu não. Foi um erro. O ficheiro errado. Ele estendia as mãos, suplicante, mas eu via agora a podridão por trás da máscara. Aquele homem que eu idolatrara, o provedor, o pai perfeito, era um impostor.
Um erro de um clique, sim, inexplicável na sua estupidez, mas que revelara o abismo. Naquele momento, algo se partiu em mim. Não era só o coração, era a ilusão de controlo. Eu, que ensinava aos alunos sobre as tragédias de Camões, sobre o amor como fado inescapável, agora vivia o meu próprio. Levantei-me devagar, limpando as mãos na saia florida, e encarei-o, sai. Agora. A voz saiu baixa, mas firme como o granito das muralhas de Belém. Ele tentou argumentar, chorar, prometer terapias e divórcios limpos. Mas os filhos já o olhavam como um estranho. O Miguel murmurou: tu destruíste tudo, pai. Por uma trepada. A Sofia virou-se para mim: mãe, como vamos sobreviver a isto? Não sobrevivemos. Não como antes. Os dias seguintes foram um vórtice de silêncios cortantes e noites em claro. O João mudou-se para um apartamento em Benfica, elegante espaço para refletir. Eu cuidei dos filhos como uma leoa ferida, cozinhando bacalhau à brás para disfarçar o tremor nas mãos, levando a Sofia às aulas de violino como se o mundo não tivesse implodido. Mas dentro de mim, uma semente brotava, escura, venenosa. 30 anos de casamento, de sacrifícios, de eu engolir as ambições para o erguer. E ele? Ele traíra-me com a mulher que eu tratara como irmã, que batizara os meus filhos, que partilhara os meus segredos nas tardes de vinho do Porto na esplanada do Chiado. Eu comecei a investigar. Não com raiva cega, mas com a frieza de uma cirurgiã. O meu portátil, esquecido no armário, tornou-se arma. E-mails hackeados, sim, aprendi com tutoriais online, as noites solitárias transformando-me em detetive amadora. Descobri anos de mentiras, contas bancárias secretas, viagens, de negócios, a Madrid com a Inês, até um testamento que me deserdava em favor dela. O erro do vídeo fora a faísca, o fogo já ardia há tempo. E o pior, mensagens onde ele zombava de mim. A Maria ainda acha que sou o herói dela. Pobre iludida. Cada palavra era um chicote nas minhas costas nuas. Uma noite, sozinha na varanda, o Tejo Negro refletindo as luzes da ponte 25 de Abril, jurei. Não seria vítima. A Onha, terra de navegadores e vinganças épicas, ensinaram-me que o mar guarda segredos, mas também os devolve em tsunamis. Eu vingaria a mim, aos filhos, à mulher que eu fora antes dele. O plano formou-se devagar, como vinho a fermentar, lógico, impiedoso, enraizado na dor que ele plantara. O primeiro passo foi reconquistar o controlo. Não gritei nos tribunais, isso seria barulho vazio, e quando nas salas frias de justiça em Lisboa. Em vez disso, sorri. Na primeira reunião familiar, no Café Pastel de Belém, com os pastéis quentes a fumegar entre nós, fingi perdão. Pelo bem das crianças, disse, os olhos baixos, a voz trêmula de falsa vulnerabilidade. O João mordeu o isco, aliviado, os ombros relaxando como se o peso do adultério evaporasse com o açúcar em pó. Obrigado, Maria. Eu amo-te ainda. As palavras dele eram baile no meu estômago, mas engoli, saboreando o veneno que preparava para ele. A Inês, a Inês. Ela tentou contactar-me por mensagem. Desculpa, foi um erro de ambos, que me fez rir, um riso seco, como folhas mortas no outono lisboeta. Bloqueei-a, mas não antes de copiar tudo, as fotos, os planos de um futuro que roubavam de mim. Ela era a chave, a traidora que perfurara o meu círculo sagrado. Cresceremos juntas em Alfama, filhas de pescadores, sonhando com mais do que redes e marés. Eu partilhara os meus medos de infertilidade, ela fora a primeira a segurar a Sofia ao nascer. Agora, via-a como Judas, vendendo o beijo por luxúria. Comecei pelo Miguel e pela Sofia. Eles eram o meu norte, as âncoras no caos. O Miguel, com a sua fúria adolescente, canalizava-a em corridas ao longo do Tejo, os ténis batendo no calçada como martelos. Ele não merece nada, mãe. Vamos processá-lo até à falência. Mas eu sacudi a cabeça, ensinando-lhe paciência, a arte portuguesa de esperar, como o vinho a envelhecer nas caves do Douro. Não é sobre dinheiro, filho. É sobre a alma. A Sofia, mais frágil, encolhia-se nos cantos, tocando violino até os dedos sangrarem. Sinto-me suja por causa deles. Abracei-a então, o cheiro de lavanda do seu cabelo misturando-se às lágrimas. Tu és pura, minha flor. Eles é que apodreceram.
Enquanto isso, tece a teia. Contratei um advogado discreto encheado, um homem de fato cinzento e olhos de falcão, que me aconselhou divórcio amigável para preservar os bens. Mas eu queria mais. Pesquisei a startup do João, uma empresa de apps de realidade aumentada, financiada por investidores de Silicon Valley, mas com raízes frágeis em burocracias portuguesas. Um erro similar ao dele, um ficheiro mal enviado, poderia expor vulnerabilidades. Aprendi termos como cibersegurança e backdoors, devorando livros na Bertrand, a livraria mais antiga da Europa, onde o cheiro de papel velho me ancorava a sanidade. Uma tarde chuvosa, caminhei pelas ruas molhadas de Alfama, o guarda-chuva negro como o meu humor, e encontrei o padre António na Sé. Ele fora confessor do João, o homem que nos casara sob os vitrais coloridos. Padre, o perdão é uma prisão ou uma libertação? Ele sorriu, as rugas profundas como sulcos de vinhas. Depende do que perdoas, filha. Deus julga, nós sobrevivemos. Saí dali com uma absolvição silenciosa, não para o João, mas para mim. A vingança não era pecado, era justiça, crua como o fado que ecoava nos becos. De volta à casa, o plano ganhou forma. Mandaria um presente anônimo, um pendrive com gravações editadas, enviadas para os colegas do João, os investidores, talvez até a imprensa. Mas não só o vídeo, algo mais pessoal. Descobri, através de um contacto na polícia, um antigo aluno, que o João tivera um acidente de carro anos antes, embriagado, matando um pedestre. Encobrira com subornos, graças ao pai influente. Esse segredo, enterrado como um corpo no areal de Comporta, seria a minha espada. Os filhos notaram a mudança em mim. Mãe, estás diferente. Mais forte. O Miguel disse isso durante um jantar de sardinhas grelhadas na varanda, o sol poente tingindo o céu de vermelho sangue. Sorri, cortando o peixe com precisão. Estou acordada, filho. Pela primeira vez. A Sofia tocou a minha mão, não magoes demasiado. Ele ainda é o pai. Mas nos olhos dela, vi o fogo, o mesmo que queimava em mim. Eles não sabiam dos detalhes, mas sentiam a maré virar. Naquela noite, sozinha, abri o laptop e gravei a minha confissão silenciosa, não para o mundo, mas para mim. Eu fui cega, mas agora vejo. E o que vejo é um homem que merece cair. O cursor pescava, convidando ao envio. Esperei, deixando a ansiedade ferver como caldo no fogão. O erro dele fora impulsivo, o meu seria calculado, um veneno lento que o faria questionar cada respiração. As semanas seguintes foram uma dança de máscaras. Encontrei-me com o João no Parque Eduardo VII, os jacarandás em flor roxos contrastando com a podridão no ar. Ele chegara com flores, rosas vermelhas, irônicas como sangue fresco, e um pedido de reconciliação. Maria, foi um lapso. A Inês significa nada. Volta para mim. Sentei-me no banco de ferro forjado, o vento de Lisboa agitando as pétalas, e fingi hesitação. Preciso de tempo, João. Os miúdos. Eles mudaram. Ele assentiu, ansioso, prometendo terapia de casal no Instituto de Psicologia em Saldanha. Aceitei, sabendo que cada sessão seria uma oportunidade para sondar as fraquezas dele. A Inês, por seu lado, espreitava nas sombras. Um dia, apareceu à porta da escola, o casaco de cabedal justo abraçando curvas que outrora invejara. Maria, por favor. Fala comigo. Os olhos dela, verdes como o mar de Cascais em tempestade, suplicavam. Convidei-a para dentro, o chá de camomila fumegando na mesa de carvalho. Porquê, Inês? Porquê o meu marido? Porquê a minha vida? Ela chorou, o rímel escorrendo como tinta preta. Foi o vinho, as noites sozinhas. Ele disse que tu eras distante, fria. Rime, um som amargo. Distante. Eu era a rocha, e tu a maré traidora. Deixei-a falar, gravando tudo no telemóvel escondido no bolso. Cada confissão era ouro, detalhes de encontros no Hotel Tivoli, promessas de divórcio, até planos para fugir para o Brasil. Com esses ficheiros, o plano evoluiu. Não bastava expor, queria que ele sentisse a solidão que me infligira. Contactei um freelancer em Freelance, PT, um jovem hacker de Braga, pago em bitcoins anónimos.
Quero acessos, disse-lhe por mensagem encriptada. Ele riu na chamada de voz. Em Portugal, ninguém é intocável, senhora. Mas cuidado, o fado volta-se contra quem dança mal. Em 3 dias, tinha passwords, e-mails corporativos, contas bancárias, até o diário digital do João, cheio de entradas venenosas sobre mim. A Maria envelheceu mal. A Inês é fogo vivo. Enquanto isso, cuidei da fachada. Levei os filhos ao oceanário, os tubarões deslizando como sombras nos aquários, espelhando um monstro no meu peito. O Miguel, agora mais falante, confidenciou: eu odeio-o, mãe. Mas odeio-me mais por o amar ainda. Abracei-o, sentindo o corpo magro tremer. O amor não é fraqueza, filho. É o que nos faz fortes para cortar as correntes. A Sofia, corando devagar, compôs uma melodia no violino, triste, mas resoluta, como um fado de Amália. Para ti, mãe. Para nós. O turning point veio numa noite de trovoada, o céu sobre Lisboa rasgando-se em garfos elétricos. O João ligou, bêbado, voz pastosa: sinto a tua falta. Volta. Em vez de desligar, convidei-o para casa. Uma noite só. Pelos velhos tempos. Ele veio, cheirando a uísque e desespero, as mãos trêmulas ao tocar-me. Fingi paixão, os beijos mecânicos como um ritual pagão. Enquanto ele dormia, exausto, liguei o gravador. No dia seguinte, enviei o áudio para a Inês, os gemidos dele chamando o nome dela no delírio pós-coito. Agora sabes como é ser traída, anexei. Ela respondeu em pânico: para. Eu acabo com tudo. Mas era tarde, o veneno espalhara-se. No trabalho do João, os rumores começaram. Um colega, talvez comprado pelo meu hacker, acidentalmente, partilhou o vídeo original numa reunião de equipa. O escândalo explodiu como fogo de artifício no São João, demissão iminente, investidores a retirar fundos. Ele ligou-me histérico: foi ela. A Inês vazou. Neguei: serena, ou foi o teu erro, amor? Os cliques voltam. Vi-o desabar pelo FaceTime, o rosto inchado, barba por fazer. Ajuda-me, Maria. Por Deus. Mas Deus, pensei, já me abandonara, ou talvez me tivesse dado asas de corvo. Os filhos sentiram a vitória indireta. Ele merece, disse o Miguel, mas a Sofia hesitou. E se isso nos destrói também? Toquei-lhe o rosto, a destruição já veio. Agora, reconstruímos. Dentro de mim, o vazio crescia, não de dor, mas de poder. A vingança era um vinho tinto, embriagador, mas com um travo metálico de sangue. O outono chegou a Lisboa com chuvas persistentes, transformando as ruas em rios de folhas molhadas, espelhando o caos no meu interior. O João, agora um fantasma da sua antiga glória, mendigava encontros. Só um café, Maria. Pelos miúdos. Cedo, sempre cedo, para que ele visse o que perdera, a casa impecável, os filhos a rirem à mesa, eu, renascida, com o cabelo solto e um vestido vermelho que outrora escondera por timidez. No rocio, sob o arco triunfal, ele chegou curvado, os olhos fundos como poços. Perdi o emprego. A startup faliu por causa disto. Apontou para o peito, mas eu sabia, por causa dele, lamento, menti, bebendo o galão devagar. Mas erros têm consequências. Ele desabafou então, num fluxo de confissões que eu gravava mentalmente. A Inês abandonara-o, fugindo para os pais em Setúbal, deixando dívidas e promessas quebradas. Ela usou-me, tal como eu te usei. Ri-me baixinho: não, João. Tu escolheste. Eu só corrigi. Ele não percebeu o duplo sentido, mas o tremor na voz dele era música. Deixei-o ali, sob a estátua de Dom Pedro IV, sozinho com os pombos e a chuva. Em casa, o plano avançava para a fase final. O segredo do acidente, aquele pedestre morto numa noite de 2012, em Alcântara, era a bomba. Com o hacker, criei um dossiê, relatórios policiais falsificados, mas convincentes, enviados anónimos para o Ministério Público. Justiça atrasada, anexei, com um toque poético. O João seria investigado, arrastado para audiências em salas enfadonhas, o nome maçado nos jornais como Correio da Manhã, ex-empresário envolvido em encobrimento fatal.
Mas a verdadeira punição era psicológica, como as tragédias gregas que ensinava aos alunos. Visitei a Inês em Setúbal, de comboio, o mar ao lado cinzento e agitado. Ela abriu a porta de uma casa modesta, o rosto marcado por noites sem sono. Maria. O que fazes aqui? Empurrei-a para dentro, fechando a porta com um clique seco. Vim buscar o que é meu. Não era dinheiro, era a verdade nua. Forcei-a a ver o vídeo que gravara com o João, o delírio dele chamando-a enquanto me possuía. Vês? Ele nunca te quis. Eras o escape. Ela soluçou, caindo de joelhos no chão de cortiça. Perdão. Eu invejava-te. A tua família perfeita. Revelou então o pior, soubera do acidente, aconselhara o encobrimento. Ele pagou-me para calar. Saí dali com o coração martelado, mas a mente clara. A inveja dela era o espelho da minha dor, humana, feia, real. De volta a Lisboa, contei aos filhos uma versão suavizada: a tia Inês não volta. Ela errou, como todos. O Miguel apertou os punhos, boa. Ela merecia pior. A Sofia, mais sábia, perguntou: e tu, mãe? Estás bem? Toquei o violino dela, as cordas vibrando sob os dedos. Melhor do que nunca, filha. Porque escolhi viver. O clímax aproximava-se como uma frente fria do Atlântico. O João, desesperado, tentou suicídio, pílulas, encontrado por um vizinho em Benfica. No hospital de Santa Maria, corri para o lado dele, a família fingida uma última vez. Ele acordou com tubos no nariz, os olhos vidrados. Maria. Acabei. Segurei-lhe a mão, fria como mármore. Não acabaste. Mas eu sim. Nesse sussurro, contei tudo, os ex, os envios, o dossiê. O rosto dele contorceu-se em horror puro, não raiva, mas reconhecimento. Tu. Vingativa. Sorri, não. Justa. Como o fado que cantavas para mim. Ele recuperou, mas o julgamento veio. Cobertura na SIC Notícias, escândalo familiar revela corrupção e traição. Os filhos testemunharam, vozes firmes, descrevendo o trauma. Eu. Fiquei nas sombras, a arquiteta invisível. A Inês Depos, quebrada, admitindo cumplicidade. O João caiu, prisão suspensa, mas ruína total, sem emprego, sem amigos, sem mim. Na quietude pós-tempestade, sentei-me na varanda, o Tejo calmo agora, refletindo estrelas. Os filhos dormiam, sonhos curados devagar. Eu. O vazio preenchia-se com algo novo, liberdade. A vingança não curara a ferida, mas cicatrizara em armadura. Em Beaonha, terra de saudades e renascimentos, eu navegava agora sozinha, mas inteira. Não, esperei demasiado cedo para o fim. A vingança, como o vinho do Porto, tem camadas que se revelam devagar, e a minha ainda guardava um travo amargo. Após o julgamento, em dezembro de 2025, com o Natal a aproximar-se como uma névoa fria do norte, o João reapareceu. Não como mendigo, mas como lobo ferido, farejando fraqueza. Mandou uma carta, sim, carta em papel pautado, como nos velhos tempos, endereçada à casa em Alfama. Maria, perdoa-me. Deixa-me ver os miúdos. Um pai não desaparece. As palavras tremiam na tinta azul, mas eu via o cálculo. Ele reconstruíra, com um emprego modesto numa firma de tia em Sacavém, e agora queria resgatar a imagem. Queimei a carta na lareira, as chamas devorando as mentiras como eu devorara a dor. Mas os filhos hesitaram. O Miguel, com 19 agora, questionava, e se ele mudou, mãe? O ódio consome. A Sofia, tocando o violino natalino, ecoava, o Natal é para famílias. Deixei-os decidir, sabendo que o perdão deles seria a minha última prova. Marquei um encontro no Jardim da Estrela, os luzes de Natal piscando como estrelas falsas. Ele veio pontual, fato passado, um sorriso ensaiado. Abraçou os filhos com lágrimas, genuínas. E eles cederam, os braços rígidos amolecendo. Pai, não voltes a magoar. Ele jurou, beijando as testas. Eu observava de longe, no banco sob o cedro, o coração um punho cerrado. Quando se aproximou de mim, estendendo a mão,
obrigado por esta chance. Apertei-a, sentindo as veias pulsarem sob a pele. Não é chance, João. É teste. Os encontros multiplicaram-se, jantares em Belém, passeios no Monsanto. Fingi normalidade, cozinhando rabanadas e servindo vinho, mas cada garfada era veneno disfarçado. Descobri, através do hacker, agora aliado fiel, que ele contactava a Inês secretamente, mensagens codificadas prometendo um novo começo. A serpente mudava de pele, mas o veneno permanecia. Tu não aprendes, murmurei para mim mesma, na igreja da Conceição Velha, ajoelhada perante o altar de ouro. O golpe final planeei com precisão cirúrgica. Usando o acesso remanescente à conta dele, enviei um e-mail confidencial para o novo chefe, anexos com provas do encobrimento do acidente, mais um diário fabricado onde ele admitia fraude fiscal. Eu sou o cancro da empresa, terminava. O pânico dele foi imediato, chamadas às 3 da manhã, voz rouca, Maria, és tu. Para com isto. Neguei, serena no escuro, parar o quê, amor? Os teus fantasmas. Ele confrontou-me dias depois, na nossa antiga casa, agora só minha. Bateu à porta com punhos cerrados, o rosto uma máscara de fúria. Admite. Tu orquestraste tudo. Os filhos, acordados pelo barulho, desceram as escadas em camisola. Pai, vai embora, gritou Miguel. Mas ele avançou, agarrando-me pelo braço, puta vingativa. Eu te amava. O cheiro de álcool, sempre o mesmo, encheu o ar. Empurrei-o, a adrenalina correndo como fogo nas veias. Amavas. Tu destruíste. Naquele instante, o caos explodiu. O Miguel interveio, um soco desferido que ecoou como trovão. O João revidou, o punho acertando no estômago do filho. A Sofia gritou, o violino caindo e quebrando no chão. Eu vi vermelho, literal, o sangue do lábio partido do Miguel. Peguei no atiçador da lareira, o ferro frio na palma suada, e investi. O primeiro golpe foi no ombro dele, um estalo seco. Pelo que fizeste a nós. O segundo, na perna, fê-lo cair de joelhos. Pelos anos roubados. Ele suplicou, Maria, não. Os miúdos. Mas o terceiro veio, cego, acertando na cabeça. Ele desabou, imóvel, um poço de sangue espalhando-se no azulejo. O silêncio caiu como uma mortalha. Os filhos olhavam, olhos arregalados, terror, alívio. Mãe. Tu o mataste. A voz da Sofia era um fio. Eu larguei o atiçador, as mãos trêmulas, o coração martelando. Não. Foi defesa. Ele atacou. Mas no fundo, sabia, fora vingança pura, o clímax do fado que compusera. Limpámos tudo, luvas, panos, uma história unificada para a polícia, intruso agressivo. O corpo, embrulhado em plástico, levado para o Tejo numa noite sem lua, afundado com pesos de chumbo de uma oficina em Marvila. A polícia acreditou, ou fingiu. Acidente familiar, concluíram, fechando o caso com um encolher de ombros. A Inês, ao saber, fugiu para sempre, um fantasma no mapa. Nós reconstruímos. O Miguel partiu para Coimbra, forte agora. A Sofia brilhou no conservatório, o violino novo cantando alegrias. Eu ensinei, amei, vivi, livre do peso, mas marcada pela cicatriz. O ano novo de 2026 amanheceu claro sobre Lisboa, o sol escaldante varrendo as sombras do inverno passado. A casa em Alfama, outrora prisão de memórias, tornara-se santuário, azulejos polidos, janelas abertas ao Tejo, o aroma de pastelaria subindo dos becos. Eu acordava cedo, corria pelas escadarias íngremes até ao mirador da Senhora do Monte, o suor limpando o resíduo da culpa. Matar o João não fora glória, fora necessidade, um parto doloroso de uma mulher nova. Mas as noites traziam sonhos, o sangue no chão, os olhos dele, acusadores, suplicantes. Monstro, sussurrava o eco. Sobrevivente, respondia eu, ao espelho rachado. Os filhos floresceram apesar de tudo. O Miguel, em Coimbra, mandava cartas, sim, cartas, como o pai outrora, cheias de anatomia e sonhos de medicina. Tu salvaste-nos, mãe. Não o esqueças. A Sofia,
agora 16, conquistava palcos no Coliseu dos Recreios, o violino chorando fados que o público aplaudia de pé. Para ti, dedicava sempre, os olhos brilhando como o douro ao pôr do sol. Elas eram a minha redenção, as provas vivas de que o erro dele, e a minha resposta, valera a pena. Mas a Inês... A Inês persistia como espinho. Ouvira rumores, ela regressara, vivendo em Oeiras, num apartamento modesto, trabalhando como recepcionista num ginásio. O ódio, adormecido, reacendeu-se numa tarde de primavera, quando a vi no mercado da Ribeira, carrinho de compras, cabelo grisalho precoce, o rosto uma mapa de arrependimentos. Os nossos olhares cruzaram-se sobre as laranjas de Algarve. Ela congelou, o cesto tremendo. Maria. Comecei a virar, mas ela agarrou-me o braço. Espera. Preciso dizer. Sentámo-nos num banco da praça, o chafariz murmurando segredos. Eu sabia do acidente, confessou, voz rouca. E do testamento. Ele planeava deixar-te na rua. As palavras dela eram confetes de verdade, mas tardios. Por que me dizes agora? Porque o vazio a consumia, disse. Tu venceste. Eu sou nada. Rime, um som livre, não venci, Inês. Sobrevivi. Tu? Escolhe viver ou apodrecer. Deixei-a ali, com as laranjas podres no cesto, e caminhei para o sol. O perdão. Não era meu para dar. Mas a compaixão, essa, sim, florescera na terra árida da vingança. Em casa, cozinhei um cozido à portuguesa, chamando os filhos de visita. Rimos de anedotas bobas, brindando com vinho verde. À família, disse o Miguel. Às que escolhemos, corrigi eu. Anos se passaram assim, ensinando literatura com paixão renovada, os alunos devorando essa de Queiroz como eu devorara a liberdade. Namorei um pintor de Sintra, mãos calejadas e olhos gentis, mas nunca casei. O amor, aprendi, era porto de abrigo, não âncora. O Miguel formou-se, salvando vidas no Hospital de São João. A Sofia viajou o mundo, o violino na bagagem, tocando em salas de concerto de Paris a Rio. Eu, aos 50, sentei-me na praia de Cascais, ondas lambendo os pés, o horizonte infinito como promessas. O erro inexplicável do João, aquele clique fatídico, destruíra planos, sim, mas revelara segredos que me libertaram. Traição, vingança, renascimento, o fado da minha vida, cantado em tons maiores agora. Ninguém esperava que eu me erguesse das cinzas, mas eu. Eu sempre soube, no fundo, que as mulheres portuguesas, tecelãs de redes, navegadoras de tormentas, emergem mais fortes. E se o mar devolvesse o corpo dele um dia? Deixaria que as ondas o levassem de novo. Porque o passado afunda, o futuro, flutua.